Olá, turma querida do sétimo período. Hoje nós temos aula na disciplina de orientação de TCC e, inicialmente, eu quero falar com vocês sobre o fechamento do primeiro bimestre, que eu corrigi todas as avaliações, corrigi as duas notas que nós tivemos. Foi primeiro a nota do projeto, que nós tivemos ali um fechamento dele, uma correção. Então foi essa nota. Você já tinha uma nota do projeto lá da disciplina anterior, então essa nota só evoluiu, né? Só subiu um pouco. Em alguns casos um pouco, em alguns casos mais, porque tinha mais margem para subir, né? E também a segunda nota foi a avaliação, o formulário que eu coloquei ali no Google Classroom. Então, as duas notas já estão lá digitadas no sistema, as médias do primeiro bimestre já estão lá, verifiquem nos boletins de vocês. Se houver alguma dúvida, me procure. Então, esse foi o nosso fechamento ali do primeiro bimestre. O que ficou em aberto, gente, é porque algumas pessoas não deixaram claro ali na avaliação. Inclusive, naquela avaliação bimestral que eu fiz, que foi o formulário Google, eu fiz alguns comentários para vocês ali nas respostas de vocês. Tá? Lembra que tinha aquelas perguntas? Por exemplo, uma das perguntas era quem você vai convidar para ser seu orientador e quem será a segunda opção. Só que vocês, não todo mundo, né, mas algumas pessoas ficaram enrolando, gente. Não pode enrolar, eu tenho que mandar essa lista para a secretaria. Então, quem não deixou claro um nome só de quem você vai convidar, e na outra pergunta, um nome só de quem seria a segunda opção. Eu preciso que vocês me deixem estritamente claro, já hoje, essa semana, me mandem. Ah, professor, eu não respondi lá, mas a minha primeira opção de convite é fulana, a minha segunda opção de convite é ciclano. Sem enrolação, gente, porque eu tenho que fazer aqui, ó, eu estou anotando, fazendo a relação que eu tenho que mandar para a secretaria. E tem gente que ficou dando muita explicação, eu quero na lata. Ah, minha orientadora eu vou convidar a professora Roselane. Minha segunda opção vai ser a professora Nélia. Papum, eu preciso saber os nomes. Tá? Então quem não fez isso precisa fazer, porque eu preciso disso para mandar para a secretaria. O processo de orientação, gente, ele envolve praticamente um contrato que o professor faz, ele vai receber para isso, então tem que ser bem claro. E eu também preciso da confirmação do aceite do professor. Assim que o professor ou a professora aceitar, você tem que me confirmar. Tá bom? A gente tem que ir falando sobre isso aí no decorrer das próximas semanas. Aqui, ó, são os acertos então com os orientadores. 50% da turma, mais ou menos, ali já tem orientador. Mas eu sei que tem às vezes porque o próprio professor já veio falar comigo, mas vocês não me deram 100%. Gente, tem que ser formal. Tá? Não é convidar pelo WhatsApp, tem que mandar um e-mail. Eu já tinha explicado isso nas aulas anteriores. Vocês têm que mandar um e-mail para o professor, para a professora, com o projeto anexado, com a carta convite anexada, e o professor tem que responder pelo e-mail, e isso vai ser considerado um documento. Vocês vão, de preferência, me encaminhem esse e-mail. Ó, a professora respondeu. Tá? Se vocês conversarem por WhatsApp, por outro meio com o professor ou a professora, peçam que eles respondam por e-mail. Eles já sabem disso, eu já informei os professores que esse convite formal será feito por e-mail nesse semestre. Então, quando eu digo que tem que ser formal, é porque tem que ser mesmo, não é só porque o professor acha legal mandar e-mail. Tem que ser, gente. Como a gente não está tendo as assinaturas, o e-mail vai valer como documento. A gente validou isso na reunião de NDE, eu passei para vocês, passei para os professores, então todo mundo precisa entender que eu preciso ter essas confirmações pelo e-mail. Vocês têm que conversar por e-mail com os professores, eles vão responder, vocês vão me avisar ou me encaminhar o e-mail. Tá? Quando tiver a resposta no e-mail da professora e do professor confirmando que aceita. Tá? Preciso que vocês façam isso. Então a gente, pelo que eu entendi ali, né, que bom que mais ou menos 50% da turma já tem esse orientador. Tem alguns convites que estão esperando resposta, eu sei, não precisa enlouquecer os professores, a gente deu prazo para eles, né? Até aqui no feriado, lembra que eu comentei no outro vídeo aula? Não tem problema nenhum, mas quando eles responderem, vocês têm que me avisar. O que é mais urgente é quem ainda não fez o convite. Quem ainda não fez o convite já tinha que ter feito. Lembram que o prazo para eles responderem até dia 12 já é segunda-feira. Então, quem não fez esse convite, vai lá, escreve o e-mail, anexa ali o projeto e a carta convite, e aí avisa o professor, tá? Se tiver alguém que eu não mandei ainda o
projeto com o termo de aprovação. Se tiver alguma coisa pendente, aí me avisa. Tá? Agora, gente, vocês passam para uma etapa que é a hora de construir pontes com esses orientadores. Então, a gente está num momento de distanciamento, mas não é tão diferente de como era antes, tá? Porque quando a gente estava lá nas aulas presenciais, não era assim uma disponibilidade dos orientadores, de você se encontrar toda semana com o orientador. São algumas orientações, sim, presenciais, eram, né? Mas muito do trabalho era remoto, como a gente está fazendo agora, por e-mail, por WhatsApp, né? Assim, a gente usava já muito a tecnologia para fazer contato. Ninguém tem tempo de ficar se encontrando todo dia, toda semana. Então, invistam agora, estreitem esses laços com as orientadoras e os orientadores. Tá? Com calma, sem pressa, né? O que a gente precisa agora é pelo menos as confirmações assim nas próximas semanas, tá? O trabalho ainda vai até ano que vem, né? Com os orientadores. E aí a gente entra um pouco mais no que eu quero conversar com vocês hoje. Nosso primeiro conteúdo hoje é sobre a submissão dos projetos de pesquisa ao Comitê de Ética. O Comitê de Ética, no início dessa disciplina, a gente falou sobre ele. É um comitê responsável por avaliar se a pesquisa está cumprindo com todas as exigências éticas de pesquisa em seres humanos, com seres humanos. Existe legislação para isso, eu passei para vocês ali um pouco disso no começo da disciplina. E agora chegou o momento de vocês decidirem, junto com as orientadoras e os orientadores, se vocês vão ou não submeter. Tá? Esse tem que ser um dos primeiros assuntos. Assim que vocês começarem a conversar com esses orientadores, comentem sobre o comitê de ética, perguntem a opinião do orientador e decidam juntos se vocês vão submeter ou não. Lá no nosso regimento está que é obrigatório submeter, mas desde que iniciou a pandemia, o NDE decidiu suprimir essa exigência porque os comitês de ética estão sobrecarregados. Tá? Então, é opcional. Vocês podem ou não submeter o projeto ao comitê de ética e a decisão deve ser tomada em conjunto com a orientadora e com o orientador. Porque se vocês forem submeter, tem uma participação bem importante dos orientadores. Eles é que têm que entrar na plataforma, criar o projeto, aí eles colocam vocês como pesquisadoras auxiliares e vocês é que vão criando o projeto lá na plataforma. Porque estudante de graduação não pode ficar como pesquisador responsável. Quem fica como pesquisador responsável é o orientador ou a orientadora. Por isso que a decisão tem que ser conjunta. E aí, gente, vocês têm que colocar os prós e os contras na balança para tomar essa decisão. Vou ajudar um pouquinho. O que é interessante para o comitê de ética? Você ter certeza que você está respeitando todas as regras éticas de pesquisa. Isso pode contribuir com a publicação do seu artigo em uma revista depois. Por quê? Porque algumas revistas acadêmicas, científicas, elas exigem que você tenha submetido o trabalho ao comitê de ética. Mas outras não. Muitas não exigem. Então, se você for submeter o seu artigo para uma revista depois, né, de acabar toda a pesquisa, e a revista exigir, você vai ter que abrir mão e ir para outra revista que não exige. Então, não tem regra. Algumas vão exigir, outras não. E, pensando assim nessas questões de pró, né, por que seria bom submeter o projeto, também pela experiência de vocês com o comitê de ética. Essa é praticamente a primeira pesquisa maior que vocês estão desenvolvendo, então talvez seja interessante passar por essa experiência, porque na continuidade da vida acadêmica de vocês, dependendo das escolhas que vocês vão fazer, talvez vocês tenham que mais para frente desenvolver outros projetos, outras pesquisas, e que talvez sejam obrigatórios ser submetidos ao comitê de ética, então você já teria a experiência. Então, alguns pontos positivos. Entre os contra, né, os pontos negativos, é que o comitê de ética exige tempo, ele vai exigir uma dedicação de vocês aí no próximo mês, um mês ou dois, provavelmente. Ele não é uma coisa tão simples lá de preencher a plataforma, mas também não é o fim do mundo. Vocês têm um momento ali no final, quando preenche a plataforma, que tem que ir atrás de autorização, documento, algumas coisas assim que a gente tem que anexar. E deixa eu ver o que mais que é contra, assim, principalmente a questão do tempo. O comitê de éticas, ele vai às vezes demorar um mês e meio para te responder.
Aí às vezes eles respondem e dizem que o teu trabalho ele ainda tem algumas pendências, aí tu tem que arrumar, mandar de novo, aí eles demoram mais um mês para te responder. Então, o comitê de ética, o grande problema, o grande contra dele é que ele pode demorar muito. Então, quem tem intenção de já começar a coleta de dados esse ano, o comitê de ética pode aí ser um entrave. Quem pensa, não, professor, eu só vou fazer minha coleta de dados em fevereiro. Então, fica mais fácil de trabalhar no comitê de ética esse ano. Mas esses são alguns prós e contras que eu poderia trazer para vocês, que talvez ajudem na decisão. Geralmente, os orientadores seguem o desejo das acadêmicas, tá? Essa é uma dica interessante. Então, se vocês forem falar com os orientadores sobre isso, já dizendo, dando a entender que vocês gostariam de submeter, provavelmente a professora vai seguir o seu desejo. Se você já se aproximar do orientador dizendo que você não tem interesse, provavelmente o orientador vai seguir o seu desejo. E aí o segundo conteúdo que eu queria conversar com vocês hoje é sobre a testagem dos instrumentos de coleta de dados. A gente precisa fazer essa testagem. Então vamos lá, refrescando a memória. Gente, vocês lembram que vocês têm os instrumentos de coleta de dados que vocês criaram que estão lá no projeto. Em alguns casos é roteiro de entrevista, em outros casos é questionário, roteiro de observação, cada caso é um caso. Então, antes da gente ir lá a campo efetivamente desenvolver a pesquisa, é muito importante que a gente faça uma testagem desses instrumentos, que vocês testem eles antes. Não com aquelas mesmas pessoas que vão participar da pesquisa, com outras pessoas que se assemelhem ao público que você quer. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Nesse início de contato com os orientadores, agora, né, gente, nas próximas semanas, que eles vão confirmar para vocês, que eles aceitam, e aí vai começar um contato um pouco maior, vocês têm que explicar para eles que já agora nesse mês, ou até um pouco do mês que vem, o professor Juliano pediu para vocês fazerem uma testagem desses instrumentos. Vocês podem usar meu nome. E é importante que vocês testem. Talvez algum orientador vai dizer, mas para quê? Aí você tem que dizer, não, eu tenho que testar, faz parte da disciplina. Aí o que vocês têm que fazer? Vocês têm que perguntar para esse orientador, para essa orientadora, se eles têm alguma sugestão de mudança nesse instrumento. Pede, né, assim, para que eles deem uma olhada no instrumento para ver se eles têm alguma sugestão antes de vocês testarem. Ou, se vocês perceberem que o orientador não está muito afim de ajudar nesse momento, se vocês perceberem que ele não acha que essa testagem é tão importante, abandona e faz você a testagem. Aí depois, quando ele achar que é o momento de vocês conversarem sobre o instrumento, aí você já apresenta a sua testagem que pode contribuir. Tá? Então, não é para, ao invés de estreitar os laços, não vão começar a entrar em conflito com o orientador. Né? E nem me colocar em intriga com o professor também. O que eu peço é que vocês comuniquem aos orientadores que na nossa disciplina a gente vai fazer uma pequena testagem dos instrumentos. E aí vocês queriam perguntar para eles se eles têm alguma sugestão antes de vocês fazerem a testagem, se eles deram uma olhada no instrumento. É só isso, não é para enlouquecer o orientador. É só isso, perguntar se eles têm alguma sugestão antes da testagem. Se eles tiverem ou não tiverem, vocês escutem, observem e depois a gente vai fazer a testagem independente da resposta deles, porque faz parte da nossa disciplina. Tá? Mas é sempre importante vocês consultarem. Depois disso, depois que vocês conversaram com os orientadores, aí o que é essa testagem? Vocês vão enviar o seu questionário ou convidar uma pessoa para ser entrevistada, né? Pode ser uma pessoa, duas, não precisa ser mais. Umas duas pessoas está ótimo. E aí vocês vão aplicar como se fosse uma pessoa lá da pesquisa, mas não é. Então, vocês têm que escolher uma pessoa que se assemelhe com o seu público. Como assim? Digamos que o seu questionário é para quem? O meu questionário é para professoras. Então você vai convidar uma professora para responder o seu questionário. Procura uma professora que você conheça, que possa te ajudar. Não escolha alguém que depois vai participar da pesquisa, porque essa testagem vocês não vão considerar na pesquisa. Esses dados não vão entrar. Tá? Então, escolhe alguém, minha pesquisa é com professoras, eu vou fazer lá na escola Pedro Ivo Campos. Então não vai pegar uma professora lá do Pedro Ivo para testar. Pega uma amiga, uma conhecida, que você sabe que é professora,
de preferência alguém que você saiba que vai querer te ajudar, e tenta entrevistar aquela pessoa, né? Ah, mas eu não encontrei nenhuma professora, tá? Pega uma auxiliar de inclusão, pega um professor o mais próximo possível do grupo de sujeitos que você quer. Então, mas eu não vou fazer com o professor, é com as mães. Então, procura uma outra mãe que tenha uma criança com deficiência para fazer a testagem. Tem que ser alguém que se aproxime de quem você vai entrevistar para valer lá na hora da coleta de dados. E aí pode ser uma pessoa, não tem problema se for só uma. Né? Se for entrevista, uma pessoa já está bom. Se for questionário, umas duas, né, pelo menos. E para que serve essa testagem, gente? Porque às vezes, quando a gente testa, a gente observa que está fazendo pergunta que está vindo resposta repetida, que a gente está fazendo pergunta desnecessária, que tem coisa importante que a gente não perguntou, que as perguntas estão confusas, as pessoas não estão entendendo. Eu estou fazendo uma pergunta, mas a pessoa não está respondendo o que eu quero, então talvez eu tenha que mudar a pergunta. Eu fiz aqui a minha testagem e vi que essas respostas não vão ser suficientes para eu responder o meu problema de pesquisa. Ou tem pergunta demais, a pessoa está falando 10 vezes a mesma coisa, vou tirar um pouco. É para isso que serve. E às vezes a pessoa encontra assim, um erro no teu questionário, tu pode pedir para ela, se for alguém de confiança, para ela também dar uma revisada no teu questionário. Às vezes a pessoa encontra um erro, ela diz, não estou entendendo essa pergunta 3 aqui. Então a testagem serve muito para isso. Tá? Porque senão a gente vai a campo e chega lá na hora que é para valer, coletou os dados. Isso aqui eu perguntei errado. Ó. Aí não adianta mais, já coletou os dados. Então por isso que tem que ser feita essa testagem. Nunca esqueçam, cada caso é um caso, então não fiquem desesperadas, ninguém precisa surtar quando vê essa videoaula. Eu sei que cada pesquisa tem uma forma diferente de coleta de dados, e aí vocês vão ter que pensar, por isso que pode conversar com o orientador, pedir uma ajudinha, para ver como fazer essa testagem. Depende de como que vai ser a tua coleta de dados. Vamos aos exemplos, né? Questionário bem simples, de preferência vocês vão fazer os questionários pelo Google Formulários ali. Mesmo que você pense em aplicar no que vem ou com questionário impresso, mas agora para testagem, faça um questionário do Google. Tá? Bem simples de testar questionário. O roteiro de entrevista, você vai ter que encontrar uma pessoa que em alguma coisa se assemelhe com quem você quer entrevistar. E faz virtual, gente. Pode ser a entrevista por WhatsApp, mas aí faz bem formal, né? Bem direitinho, por áudio gravado. Bom, estamos começando a entrevista. Pergunta 1 daí você manda o áudio, a pessoa te responde aquela pergunta. Depois você manda o outro áudio. Entrevista é por áudio. Não manda o teu roteiro por e-mail, o documento. Entrevista tem que ser por áudio. E o ideal é que você converse com a pessoa. Se conversar ao vivo, melhor. É melhor que você marque uma videoconferência, um Meet, um Zoom, para fazer a entrevista ali ao vivo, porque aí você, se a pessoa escapou da resposta da pergunta, você já intervém, já pergunta de novo com outras palavras. O ideal é fazer ao vivo. Mas se for necessário fazer pelo WhatsApp, com áudios também dá. Aí, o roteiro de análise documental, você pode pegar um documento similar e iniciar ali uma análise para ver se está atendendo às demandas, também não é difícil. E o mais difícil é o roteiro de observação. Para quem vai usar a observação na pesquisa, esse dificilmente vai conseguir testar, mas eu sei que não tem ninguém que vai fazer só observação. E o TCLE é o documento, aquele que a pessoa tem que assinar para você depois, para ela te autorizar a usar os dados da pesquisa. Mas aqui a gente não precisa testar, tá? Eu deixei aqui só para lembrar. Isso aí a gente vai ver depois só na hora de coletar os dados de verdade. E aí, gente, essa testagem, ela vai ser conteúdo da nossa avaliação bimestral. A última avaliação do bimestre, eu vou fazer algumas perguntas sobre como que foi a testagem. Até lá, a gente vai ter conversado um pouco sobre isso, vocês vão me contando, né? Sendo assim, vocês têm que ter terminado essa testagem até ali no mês que vem, no final do mês, dia 20, porque logo ali naquela semana já será a prova bimestral. E eu vou perguntar lá na prova bimestral várias coisas sobre como foi a testagem. Então vocês têm que ter feito essa testagem. E assim, eu não vou ficar cobrando isso, tá? A responsabilidade de vocês. Eu estou nessa aula de hoje dizendo que vocês têm essa testagem para fazer. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação à testagem, vocês podem vir me procurar. Mas eu não vou ficar lembrando, gente, fizeram a testagem,
lá chegar no final do mês que vem, eu vou fazer a prova, vocês vão ter que ter as respostas da testagem, porque eu vou pedir. Tá? Então aí anotem agora, já nesse momento, pausa o vídeo, vai lá e anota, porque eu não vou ficar lembrando vocês. Eu provavelmente vou, mas não quero. E era isso, gente. Eu aguardo os contatos de vocês quanto aos convites dos orientadores. Eu sei que vocês ainda têm até semana que vem para aguardar as respostas. Se até terça-feira ali eles não tiverem respondido, manda um e-mail, um WhatsApp para buscar essas respostas. Lembrando que vocês precisam dela pelo e-mail. Tá? Se o professor não mandar por e-mail, pede por e-mail. E era isso que eu tinha para conversar hoje. Qualquer dúvida, me procurem. E a gente conversa na semana que vem. Bom feriado. Um abraço.